Bom dia, como vocês estão? Muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Muito importante esse momento de, na pandemia, né? Nos cuidarmos dos nossos pais, dos nossos avós e fazer o isolamento. Espero que esteja todo mundo em casa e vamos começar a nossa manhã. Desculpa aí. Seguinte, pessoal, já que eu não posso estar aí com vocês nesse primeiro horário, né, que seria 7 horas da manhã, na segunda-feira, nós vamos ter nossa primeira aula em casa. Como que vai funcionar esse SES online, né? Então, nossa aula 1, hoje, Ciências da Natureza. Eu sou o professor Cleiton Paulo, que adora vocês, inclusive, está morrendo de saudade. E aí, turminha que eu gosto muito de coração, turma do 9º ano. Então hoje nós estamos numa segunda-feira, 6 de abril de 2020, 7 da manhã. Meninos, peguem o livro de vocês aí para ficar mais fácil de acompanhar o que nós vamos estudar. Nós estamos lá no capítulo 3, dê uma folheada aí, por favor. Nós vamos começar o estudo da evolução dos seres vivos. Então, lá na página 39, nós iniciamos esse estudo. Na verdade, a gente já viu esses conceitos lá no 7º ano de forma mais superficial. E aqui a gente vai estar revisando um pouco e aprofundando mais, certo? Então vamos ver, se liguem aí. Para a gente começar a nossa aula, eu vou fazer 3 perguntinhas básicas, para vocês pensarem e depois registrarem no caderno as respostas de vocês. Primeira delas, como que eu posso explicar o surgimento de espécies ao longo do tempo? Sabe aquela famosa figura do macaco evoluindo para o ser humano? Como que eu explico isso? Como que uma espécie surge? Né? Como que, por exemplo, surgiu um dinossauro, uma ave, um mamífero, enfim, o ser humano. Vamos pensar um pouco nisso aí. Quero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Pergunta número 2. Não preciso responder agora, tá? Vocês podem, depois de finalizar a aula, voltar nos slides e responder no caderno. Será que alguma espécie pode originar outra? Né? Será que uma espécie origina outra? Tem tudo a ver com a primeira pergunta. Então pensem um pouco aí. Por exemplo, um macaco pode originar um ser humano mais evoluído, uma ave pode originar, um dinossauro pode originar uma ave, enfim. Terceira e bem atual, né? Pegando o cenário aí mundial da pandemia do coronavírus, Covid-19, que ninguém merece, né? Tá matando muita gente. Se todos os seres humanos fossem geneticamente iguais, ou seja, ninguém é diferente, tipo clone, todo mundo é clone de todo mundo. Não tem biodiversidade, lembra aquele conceito de biodiversidade que nós estudamos, que é extremamente importante? Pois então, o que poderia acontecer com a nossa espécie se surgisse então esse vírus mortal aí? Surgisse não, né? Ele surgiu, o coronavírus. Justifique a sua resposta. Então, o que provavelmente aconteceria com a nossa espécie caso esse serzinho aqui, ó, atacasse e todo mundo fosse exatamente igual? Vamos pensar um pouco. Leve em consideração o conceito de biodiversidade que a gente já estudou. Beleza? Agora eu quero que vocês, depois de pensar nisso, elaborem as respostas no caderno. Todas as respostas, essas atividades que nós vamos fazer, elas vão ser avaliadas, tá? Então, por exemplo, vocês vão pegar o caderno de ciências de vocês hoje e lá vocês vão escrever atividade da aula 1, 6 de abril de 2020. E aí coloca as respostas. Mas vocês podem fazer isso quando eu finalizar os slides aqui, beleza? Esses GIFs animados aí são só para deixar os slides mais interativos, mais atraentes, vamos dizer assim. Espero que gostem. Seguindo aí, nós vamos agora, também no livro, abrir a página 40, que traz essa pergunta. Como as características são herdadas? Ou seja,
com uma coisa que está lá no seu avô, tipo cor do olho, ou do cabelo, vem parar em você, ou do seu pai ou da sua mãe vem parar em você. Sabe aquela famosa frase, filho de peixe, peixinho é? Então, como que será que isso acontece? Como que uma coisa, até mesmo uma doença, problema de vista, né, visão, tá no seu pai, na sua mãe, e de repente ele aparece em você, vai aparecer nos seus filhos, e por aí vai. Se liga então, ó. As nossas características, nossas informações, elas estão guardadas numa molécula chamada DNA. Ela constitui nosso material genético. Nós temos 46 moléculas sob a forma de cromossomo. Lembra disso? Nós falamos um pouco disso lá no 8º ano. E tudo que nos define biologicamente, né, está dentro desse material genético. E esse material genético, então, ele pode ser passado de geração para geração através de pais e filhos. Ou seja, os gametas, né, o espermatozoide, o gameta masculino, e o óvulo, o gameta feminino, ele vai, na fecundação, formar um novo ser. Esse ser, então, traz a combinação dos cromossomos herdados dos pais e das mães para vocês, ok? Mais ou menos seria isso. E aí está a nossa famosa molécula de DNA. Ainda no livro. O livro traz agora, lá na página 40, o conceito de fixismo. O que é esse conceito? Que teoria que é essa, né? Essa teoria foi aceita até meados do século XVIII. E ela diz o seguinte: todas as espécies foram criadas tal como são e não mudam nem mudarão ao longo do tempo. Presta atenção aqui, ó. Fixismo quer dizer que as espécies são fixas. Elas foram criadas e a partir da criação nunca mais mudaram. Ou seja, elas são inalteradas. Isso vai contra a evolução, como nós vamos ver daqui a pouco. Inclusive, várias crenças religiosas defendem o fixismo. Por exemplo, nós temos o criacionismo, que afirma que Deus criou todos os seres existentes na Terra. Vale lembrar, pessoal, que nós não estamos aqui para discutir religião, nem crença religiosa, longe de mim. Cada um vai continuar com sua crença e nós vamos discutir o que é ciência, o que é biologia, mais precisamente dito, como que ela explica que os seres vivos evoluem, como que surgem novas espécies e por aí vai. Tá? Cada um vai continuar com sua crença religiosa, acreditando naquilo que lhe convém. Né? Então se liga aí, é importante entendermos o conceito de fixismo. Lá no livro de vocês também tem aí um pouco mais que fala da crença na religião. Vamos dar uma lida aí, ó. A visão fixista foi também compartilhada por muitas das crenças que têm como princípio o monoteísmo. O que é isso? Que tem um Deus só, né? E um Deus que criou todos os seres existentes na Terra. Essas explicações para a origem dos seres vivos estão nos livros sagrados de diversas religiões, como na Bíblia, livro sagrado do cristianismo, na Torá, livro sagrado do judaísmo, e no Alcorão, livro sagrado do islamismo. Então nós podemos ver que essa crença ela é bastante difundida, né? E é um criacionismo baseado no fixismo. E aí vem mais uma perguntinha que vocês vão colocar depois, a resposta, depois daquelas 3, né? Que é o seguinte: você concorda com a teoria do fixismo? Sim. Então você vai justificar, argumente. Não, não concordo. Argumente também. É importante a gente entender o fixismo porque na próxima aula, segunda aula, a gente já vai entrar na evolução mesmo. E como que os cientistas começaram a pensar e questionar esse criacionismo, fixismo de um modo geral, né? Então, para vocês pensarem e elaborar as respostas de vocês. Terminando a aula, vocês vão voltar lá nos slides, volta naquelas 3 perguntas, nessa pergunta aí, e tente elaborar as respostas no caderno. Então, para a nossa primeira aula, é só isso, tá? Daqui a pouco a gente tem nossa segunda aula, hoje ainda, terceiro horário,
e a gente volta a comentar sobre o fixismo, sobre as respostas que vocês deram para as perguntas, e damos continuidade introduzindo os conceitos de lamarckismo, darwinismo, vendo qual que era a diferença dessas teorias, resgatando lá alguns conceitos estudados no 7º ano, que serão aprofundados agora no 9º, tá bom? Então até a próxima aula, um grande